Olá pessoal, mais uma vez. Hoje a gente vai seguir aqui com a disciplina, né, de epidemiologia e hoje a gente vai estar conversando com vocês um pouco sobre um assunto que também é muito importante, que é a vigilância em saúde. Então a gente espera que ao final dessa aula vocês possam compreender os principais conceitos que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, tá? E aí a gente possa estar despertando na mente de vocês esse conhecimento. É uma aula que a gente traz ela de forma bem breve, mas bem pontual, trazendo os principais pontos são realmente importantes para que vocês possam compreender o que é vigilância em saúde, como é que ela está dividida e de que forma que cada um desses campos que a vigilância em saúde atua, de que forma que ele pode estar sendo explorado, tá bom? Bom, então eu sempre gosto de começar, quando vou começar a falar de um assunto, uma coisa que é importante de cara a gente já possa compreender é o que é que aquele termo quer dizer. Então, desde a instituição do SUS, com a Lei 8080 de 1990, a gente começou a ter uma legislação que fala sobre vigilância dentro do SUS. Mas só que foi somente em 2013, com a instituição de uma portaria, que é essa portaria 1378, de 9 de julho de 2013, que definiu diretrizes para a execução e fundamento das ações de vigilância em saúde, que a gente percebeu que procurou se trazer essa questão da vigilância em saúde dentro do Sistema Único de Saúde de uma maneira um pouco mais clara. Então, aqui nessa portaria, a gente vai ter o conceito do que é que seria vigilância em saúde e o que é que seria. Vigilância em saúde constitui um processo, e aí eu destaquei aqui alguns principais pontos importantes desse conceito, que depois a gente vai até comparar com o conceito em mais uma normativa, e vocês vão ver que são pontos praticamente iguais. Então, vigilância em saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, com qual objetivo? Visando planejamento e implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde. Já em 2018, a vigilância em saúde se torna talvez aí efetivamente uma política de Estado. Isso porque a gente teve a instituição da Política Nacional de Vigilância em Saúde. E aí, essa Política Nacional de Vigilância em Saúde, mais uma vez, vem explorar esse conceito de vigilância. E aí, ela vai trazer um conceito que, se vocês forem comparar, é praticamente igual àquele conceito anterior que eu trouxe, mas eu trouxe aqui das duas formas. Então, entende-se por vigilância em saúde o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando planejamento, implementação de medidas de saúde pública, incluindo regulação, aqui ele já fala um pouco diferente, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde para proteção, promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos e agravos e doenças. Então, vocês podem ver que poucos termos são diferentes. Então, são dois documentos diferentes, mas ambos estão falando da vigilância de saúde, de que forma que ela se organiza, de que forma que essas ações são financiadas, de que forma é que elas vão acontecer. E aí, esses documentos eles vão trazer para a gente o conceito, e vocês vão perceber que são conceitos parecidos e são conceitos que vocês vão ver muito daqui adiante, a partir do momento que vocês forem começar a estudar sobre esse assunto. Esse conceito vai ficar cada vez mais presente. Quando a gente for falar de vigilância epidemiológica, a gente vai ter um conceito que é um pouco já parecido com esse conceito geral, mas já tem suas especificidades, tá bem? Então vamos lá. Um dos pontos que a Política Nacional de Vigilância em Saúde vai trazer e que a gente precisa compreender é que a gente já entendeu o que é essa vigilância em saúde. E essa vigilância em saúde, dentro do sistema de saúde, ela vai possuir uma atuação transversal. Isso por quê? Porque você vai perceber que a vigilância em saúde ela vai estar presente em vários pontos distintos e em situações que são as mais diversas possíveis. Então, por isso que a gente costuma falar essa atuação transversal. Então, ela vai poder estar desde em ações laboratoriais, que é no caso de investigação diagnóstica de doenças e verificação da qualidade de produtos de interesse à saúde. Ela vai estar nas ações de promoção da saúde, que é quando
ela busca estimular a promoção de saúde como parte da integralidade do cuidado na rede de atenção à saúde, e também ela vai estar presente na análise da situação de saúde, que é justamente essas ações de monitoramento contínuo por estudos e análises que se faz de maneira contínua, que procura identificar e explicar o porquê que aqueles problemas de saúde eles vão estar ocorrendo. E aí a gente também precisa compreender que a vigilância em saúde ela não se encontra isolada dentro da rede SUS. E a portaria que definiu essas diretrizes, que as diretrizes para a execução das ações de vigilância, ela trouxe a importância dessas ações serem coordenadas em articulação com os demais serviços de saúde dentro do SUS, de modo a garantir que um dos princípios básicos, que é a integralidade do cuidado, ele ocorra de maneira efetiva. Então, essa portaria, que eu já citei mais para vocês anteriormente, quando eu trouxe ali o conceito, ela vai trazer essa importância da vigilância em saúde atuar de maneira coordenada com as demais ações e serviços desenvolvidos dentro do SUS, de forma a garantir a integralidade do cuidado. Então, a vigilância em saúde, ela não é algo que caminha sozinho. Ela precisa andar junto com os diversos tipos de serviços que existem dentro do Sistema Único de Saúde para que elas possam funcionar, porque a vigilância em saúde ela vai dar suporte, por exemplo, lá para a atenção básica, e a atenção básica ela também vai poder ajudar nas ações de vigilância em saúde. Então, é essa atuação contínua, coordenada, caminhando junto, por exemplo, desse exemplo que eu citei aqui dessa parceria é só um dos exemplos, vão ter a gente vai poder perceber essas articulações no mais diversos níveis de atenção, e é importante para que garanta essa integralidade do cuidado, porque o foco de tudo a gente sempre sabe que vai ser a redução dos riscos de ocorrências de agravos, a promoção da saúde, pensando no bem da população. Então, se essa integração, essas ações elas ocorrem de maneira coordenada, isso vai sim, de certa forma, garantir essa integralidade da atenção, porque tudo isso é em prol das pessoas que são usuárias do sistema de saúde. E aí, para que a gente possa caminhar aqui no nosso percurso que a gente tem para percorrer, a vigilância em saúde ela vai ser dividida em alguns campos distintos. Ela é composta por essas diferentes áreas que são a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, que a vigilância epidemiológica, no caso, vai monitorar a ocorrência de doenças e epidemias, a vigilância sanitária, que vai regulamentar e fiscalizar produtos, serviços, ambientes. Nós vamos ter também a vigilância ambiental, que vai investigar fatores ambientais que podem afetar a saúde da população, e nós vamos ter também a vigilância de saúde do trabalhador, que vai identificar a relação de doenças e de agravos com o modo de trabalho, o ambiente de trabalho que as pessoas estão inseridas. Então, se a gente pudesse trazer da maneira mais didática possível, a gente vai ter que a vigilância em saúde ela vai se dividir entre esses campos. E aí, à medida que o tempo foi passando, a gente percebe que existem até diversos outros tipos de vigilância. Por exemplo, no último Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, a gente vai ver lá, por exemplo, que uma das áreas que já é citada, por exemplo, é a vigilância em relação à cobertura vacinal, temos a vigilância nutricional. Então, quando a gente fala de vigilância em saúde, do ponto de vista didático, a gente costuma ter geralmente essas 4 áreas aqui, para que as pessoas possam compreender, porque são as mais importantes, mas a gente também precisa entender que já existem diversos outros campos de atuação e que estão sendo explorados por diversos profissionais aí dentro do sistema de saúde. Bom, então a gente vai começar a falar aqui de vigilância epidemiológica, né? Vigilância epidemiológica é um conceito que para que a gente possa compreender o que é, a gente traz aqui o conceito para vocês, que é o conceito que está lá na Lei 8080. Quem estuda legislação do SUS, está acostumado a estar de olho nessa legislação, vai perceber que lá tem que vai ser citado que é uma das coisas que faz parte do nosso Sistema Único de Saúde, é a vigilância epidemiológica, e lá ele vai deixar bem claro o que seria essa vigilância epidemiológica. Então eu trouxe aqui de maneira bem esquematizada para que vocês possam compreender de maneira mais clara possível, é o seguinte: vigilância epidemiológica vem a ser o conjunto de ações que vai proporcionar
o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, e tem por finalidade o quê? Prevenção, controle de doenças ou agravos. Então, esse seria o conceito de vigilância epidemiológica. E aí, eu estou dando aula para vocês aqui que é do curso de odontologia, e aí a gente tem sempre esse tema de maneira mais geral. Eu até estava pensando em pincelar alguns pontos tentando abordar para a odontologia, mas o que eu encontrei foi algo assim mais geral, e eu acho que trazendo para vocês o conceito mais amplo, quando for vocês tiverem que pensar na atuação prática como odontologia, vocês já vão conseguir entender de que forma que isso vai poder acontecer de maneira mais adequada. Então a gente está falando aqui que a vigilância epidemiológica é o quê? Conhecimento, ações que vão proporcionar conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde. Então, da mesma forma que para doenças que afetam a gente, em relação à saúde bucal vai ser da mesma forma. Então, a vigilância epidemiológica em saúde bucal, a gente procurar quais são os fatores determinantes e condicionantes, por exemplo, para um problema periodontal, para a doença cárie. Então, trazendo para a odontologia, vai ser algo mais ou menos nesse sentido. Então, por isso que eu não trouxe nem algo muito específico, mas eu acredito que trazendo para vocês o conceito dessa forma, vocês vão conseguir compreender bem o que é que isso quer dizer e pensando em aplicar do ponto de vista da odontologia já fica algo muito mais fácil, por exemplo. E aí, um grande aliado da vigilância epidemiológica a gente vai ter que são sistemas de informação, porque para que a gente compreenda os agravos que estão acometendo a população, é preciso que a gente tenha uma fonte de informações. E essa fonte de informações, essas informações vêm de onde? Essas informações ela vem da rotina de trabalho dos profissionais de saúde. Então, existe uma lista nacional de doenças de notificação compulsória que quando um profissional de saúde ele se depara com a condição daquela doença, ele tem que, por obrigação, notificar. E onde é que ele faz essa notificação? Ele faz essa notificação no SINAM. E aí você pode estar se perguntando, que tipo de doenças são essas? É um grupo grande de doenças, mas a gente pode estar aqui citando para vocês, por exemplo, tuberculose, infecção por HIV, doenças ocupacionais, doenças relacionadas ao trabalho, é, são, são doenças que fazem parte dessa lista que, eventualmente, se um profissional de saúde ele se deparar com a condição dessa, ele tem que, por obrigação, notificar. Só que esse sistema nacional de agravos e notificações, ele deixa como opcional aos estados e aos municípios a inclusão de novas doenças. Ou seja, se um estado ele definir que uma doença X vai ter que ser notificado, os profissionais daquele estado eles vão, tendo ciência daquela informação, eles vão também ter que registrarem essa doença, esse agravo aí no SINAM. E aí outro caso também que eu não, outro exemplo que eu não citei, geralmente doenças respiratórias, elas também se incluem nessas doenças aqui que são de notificação obrigatória no SINAM. Então, o sistema de informações ele vai trazer informações que vão balizar esse trabalho da vigilância epidemiológica, porque para que a gente possa fazer, voltando aqui, por exemplo, ao slide, eu não vou conseguir voltar, mas trazendo para vocês aqui aquilo que eu trouxe para vocês como o que é vigilância epidemiológica, para que a gente possa ter a execução daquilo que a vigilância epidemiológica pressupõe, aquele conceito que ela traz do que é vigilância epidemiológica, a gente precisa conhecer, por exemplo, quais são as condições que a gente está, que a população está adoecendo, os fatores determinantes e condicionantes daquela população que estão fazendo ela adoecer. Então, para isso, a gente precisa ter noção das informações daquela população. E a gente vai conseguir ter noção dessas informações a partir desses sistemas de informação, desse sistema de notificação. Então, são grandes aliados da vigilância epidemiológica. E aí, aqui assim, eu tenho para vocês uma ficha, se vocês procurarem
ficha de notificação Sinan no Google, vocês vão encontrar essa ficha com facilidade. Ela tem aqui a ficha que o profissional ele deve preencher diante de casos daqueles que eu citei como exemplo. E aí aqui assim uma ficha muito detalhada, ele precisa preencher essa ficha com todo o critério, com todo o rigor, não pode deixar informações que são importantes em branco, porque todas as informações são informações de interesse epidemiológico, porque o sistema de informação ele não pode ser um sistema de informação incompleto, ele tem que ter as informações de maneira muito exata, de maneira muito criteriosa. Então, aqui eu peguei para vocês um exemplo só para que vocês possam compreender, e aí os profissionais eles vão preencher essa ficha com todo o cuidado para que essas doenças elas possam ser notificadas e a vigilância epidemiológica ela possa estar acontecendo, tá bom? E aí, outro sistema de informação muito aliado da vigilância epidemiológica, e aí só para deixar claro, estou falando que esse sistema de informações, eles são de interesse da vigilância epidemiológica, mas quando a gente for ver lá os outros tipos de vigilância que eu citei até anteriormente para vocês, mas quando a gente for se aprofundar bem que assim mais adiante do que elas se tratam, as informações registradas tanto no Sinan como no SIM, elas também vão ser de interesse não só para a vigilância epidemiológica, mas para os outros tipos de vigilância também. Mas eu trago aqui em relação à vigilância epidemiológica porque é quando a gente acaba vendo de maneira mais enfática a utilização desse sistema de notificação. Então, como eu estava falando aqui para vocês, nós temos, além do Sistema Nacional de Agravos e Notificações, nós também temos o Sistema de Informação sobre Mortalidade, que ele vai permitir, a partir da causa de morte atestada pelo médico, construir indicadores que podem processar análises epidemiológicas, porque a partir dessas informações a gente vai poder compreender, por exemplo, de maneira muito óbvia aqui para vocês, acredito que vocês conseguem compreender isso de maneira muito bem, de maneira muito evidente, é que a partir dessa notificação feita de maneira certa, de maneira exata, a gente vai poder compreender quais são as doenças em determinado período, por exemplo, que está causando mais mortalidade nas pessoas. Então, esse registro aqui no SIM, ele faz a coleta de dados a partir de uma declaração de óbito e também tem uma grande importância para a vigilância epidemiológica. Então, esses dois sistemas de informações, eles são muito aliados da vigilância epidemiológica. Então, é importante que vocês compreendam essa importância. E aí, passando aqui agora adiante, a gente vai falar sobre vigilância sanitária. Eu até esqueci aqui de trazer a referência no final do slide, mas também eu trago aqui o conceito que a gente tem lá na nossa Lei 8080, legislação do SUS. O que é que vem a ser essa vigilância sanitária? É o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Então, vem ser exatamente isso que a gente vai poder ter de maneira mais exata possível, de maneira mais evidente do que é que vem. E aí, gente, em relação à vigilância sanitária, nós também vamos ter uma lei, a Lei 9.782, de 26 de janeiro de 99, que vai definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criar a Anvisa, que quando a gente fala em vigilância sanitária, a gente lembra já de cara da Anvisa. Então, essa legislação ela vai trazer as competências da União em relação a esse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que são várias competências, mas eu trouxe aqui as que eu considerei mais importantes, que é, no caso, coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas e as diretrizes e as ações de vigilância sanitária, e realizar também cooperação técnica com estados e municípios. E ela vai também estabelecer a atuação da Anvisa. A gente sabe que hoje todos os produtos que são de interesse da saúde humana, eles passam por uma fiscalização rigorosa da Anvisa. Então, vacina precisa no registro da Anvisa. Qualquer produto que
seja de interesse para a saúde pública. Ela precisa de um registro da Anvisa. E aí, como eu estava falando para vocês, procurando trazer esses assuntos para uma abordagem odontológica, a gente sabe que, por exemplo, qualquer tipo de produto odontológico ele tem que passar por uma regulamentação da Anvisa. E aí a gente teve, no caso da odontologia, um caso que foi bem evidente recentemente, que vocês devem ter acompanhado, que é em relação àquele creme dental da Colgate. Diversas pessoas começaram a utilizar aquele creme dental que passou por uma mudança de formulação. Claro que a empresa faz todos os testes, mas as pessoas podem vir eventualmente a desenvolver alergias a algum componente que aquele creme dental possa vir a ter. E aí a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, diante dos relatos, ela cumpriu seu papel, que foi de suspender a venda do produto. E aí a empresa logo em seguida fez as suas alegações, a venda foi liberada, mas o que a Anvisa orientou, que se mais pessoas continuassem sentindo qualquer tipo de reação ao fazer uso daquele tipo de dentifrício, relatasse. Por quê? Porque ela está cumprindo seu papel. E se porventura aquele produto, eventualmente os prejuízos deles não tiverem se sobre os benefícios não tiverem se sobrepondo aos riscos, ela tem o seu poder de, por exemplo, até proibir a venda de determinado produto. Outra coisa que a gente também passou de maneira mais recentemente, que a gente viu de maneira bem evidente a atuação da Anvisa, foi com relação às vacinas da Covid-19. A gente teve que, para que essas vacinas houve uma corrida muito grande das pessoas procurando, querendo com que as vacinas pudessem chegar o mais rápido possível, só que aquelas vacinas elas precisavam também passar por uma regulamentação da Anvisa, e se eu não me engano, teve até uma vacina que era de origem russa, que alguns estados até tinham interesse na vacina, chegaram a manifestar interesse em comprar, mas por conta daquele fabricante em si, ele não ter conseguido estabelecer as normas que a Anvisa exigia, ela inicialmente não autorizou que aquelas vacinas pudessem ser aplicadas, e essas vacinas elas não puderam ser adquiridas, mas outras já puderam, porque atenderam esses critérios. Então a gente consegue perceber assim na prática de que forma que a vigilância sanitária vai atuar, e para que no Brasil se criou esse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e para que se tem a Anvisa, para que ela garanta com que as ações de vigilância sanitárias elas realmente aconteçam, e aconteçam de maneira efetiva, tá bom? E agora aqui a gente chega à vigilância ambiental. Então, em relação à vigilância ambiental, a gente traz mais uma vez o conceito que está lá na Política Nacional de Vigilância em Saúde de 2018, e vem a ser o quê? O conjunto de ações e serviços que propiciam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de quê? Com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção à saúde, prevenção e monitoramento dos fatores de riscos relacionados às doenças ou agravos à saúde. E aí a vigilância ambiental, nós temos, podemos dizer assim, a vigilância ambiental ela se subdivide em vários tipos de vigilância, porque nós vamos ter algumas vigilâncias que vão monitorar coisas distintas que fazem parte dessa vigilância ambiental. Então, a primeira delas nós vamos ter que é o Vigiágua. O Vigiágua, ele é uma ação de vigilância ambiental que vai monitorar a qualidade da água potável, garantindo que ela esteja livre de contaminantes e segura para o consumo. E aí, trazendo mais uma vez essa questão da aplicação da vigilância ambiental na odontologia, em relação ao Vigiágua, ele além dele monitorar a qualidade da água potável, ele vai poder monitorar se, no caso da fluoretação das águas, se aquela fluoretação ela vai estar nos padrões ideais. Então, é mais um ponto que vocês podem conseguir compreender que a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, nesse caso, ela vai de que forma que ela entra aqui na odontologia. Então, no caso da odontologia, na vigilância ambiental, nós temos o Vigiágua, que vai poder fazer esse monitoramento também.
E aí, em relação à saúde ambiental e da qualidade do ar, nós vamos ter o vigiar, que ele vai avaliar os impactos à saúde causados pela exposição a poluentes do ar, como partículas finas e gases. Nós também temos o Vigipec, que ele vai verificar a saúde da população exposta a substâncias químicas. Ou seja, ele vai monitorar a exposição a substâncias químicas tóxicas, como agrotóxicos, amianto, mercúrio, benzeno e chumbo. Por exemplo, populações que vivem próximo a fábricas, indústrias, ou até mesmo às vezes os próprios trabalhadores, mas nesse caso já seria uma ação de vigilância em saúde do trabalhador. Mas a população próxima, ela pode eventualmente estar exposta a esse tipo de substância química. Então, é importante que o Vigipec ele atue para que ele possa verificar se aquela pessoa ela está numa condição, exposta a uma condição que eventualmente ultrapasse o limite que seria suportável e ele possa vir desenvolver algum problema, algum tipo de doença por estar exposto a esse tipo de substância. E aí, para concluir aqui essa fala sobre essas ações de vigilância ambiental, nós também vamos ter o trabalho dos agentes comunitários de combate a endemias, porque eles vão desempenhar um papel muito importante, que é no combate a endemias. A gente geralmente associa eles à questão da dengue, mas eles fazem um trabalho de outros tipos de endemia, por exemplo, febre amarela. Eles têm uma atuação muito importante de estar garantindo uma prevenção e verificando também se a população ela está exposta a criadores do mosquito e tudo mais, para que essas ações elas possam acontecer de maneira preventiva e evitem que as pessoas elas estejam sujeitas a esse risco. Então nós também temos os agentes de combate a endemias, eles são mais um dos entes fortes que vão garantir com que a vigilância ambiental ela aconteça de maneira correta e de maneira eficaz. E aí a gente já falou de 3 tipos de vigilância, agora vamos nos encaminhando aqui para o final e vamos falar da vigilância em saúde do trabalhador. A vigilância em saúde do trabalhador, o conceito aqui já é um pouco mais curto, mas ele é mais ou menos parecido com os outros conceitos, só que trazendo a especificidade agora para a saúde do trabalhador. Então, é um conjunto de ações que vai visar a promoção da saúde e a prevenção da mortalidade e a redução de riscos e vulnerabilidade da população trabalhadora. Então, a vigilância em saúde do trabalhador vai procurar identificar quais são os fatores relacionados ao trabalho que estão contribuindo para o adoecimento dessa população. E aí nós vamos ter uma questão aqui interessante, que é o que a gente já traz até no próximo slide, que existe 2 políticas muito interessantes. Nós falamos da Política Nacional de Vigilância em Saúde, de Vigilância em Saúde, mas nós também temos que a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que também é uma política nacional que existe em nosso país, elas trabalham de maneira assim muito interligada, muito associada. Então, a gente vai ter que as ações de vigilância e saúde do trabalhador, elas devem ser organizadas de forma contínua e sistemática ao longo do tempo, visando a detecção, conhecimento, pesquisa e análise de fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambiente de trabalho. Essa vai ser uma questão que vai ser trazida muito tanto pela Política Nacional de Saúde do Trabalhador como pela Política Nacional de Vigilância em Saúde. E aí, esse tipo de ação ele vai ser importante para que a gente possa estar fazendo com que os ambientes de trabalho não sejam locais de adoecimento. Né? Ela vai buscar compreender do que é que o que é que tem feito a população adoecer em decorrência do trabalho. É preciso que haja que a gente faça esse nexo de causalidade, e aí essa vigilância de saúde do trabalhador vai ajudar a gente a identificar muito isso. E aí, como eu já falei, como essa vigilância em saúde, em relação à vigilância em saúde do trabalhador, tem um parceiro muito forte, que é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, nós vamos ter a importância dessas 2 coisas que são importantes. Nós temos uma rede nacional de atenção integral à saúde do trabalhador,
E uma das coisas que fazem parte dessa rede nacional de saúde integral, dessa rede nacional de atenção integral à saúde do trabalhador são os centros de referências à saúde do trabalhador. Esses centros de referência que fazem parte da RENAST, eles são importantes porque eles são ferramentas muito importantes que vão realizar ações de vigilância em saúde do trabalhador, eles vão fornecer apoio especializado e matriciamento de vigilância em saúde do trabalhador para a rede de atenção à saúde, ele vai conseguir fazer com ações de educação em saúde do trabalhador para profissionais de saúde da rede de atenção das redes de atenção à saúde e da população, e também os Serestes, eles podem realizar ações intersetoriais de saúde do trabalhador no território. Então, em relação à saúde do trabalhador, nós temos que essa Política Nacional de Saúde do Trabalhador, ela garante a existência de entes importantes que vão facilitar com que esse trabalho da vigilância e saúde do trabalhador ele aconteça de maneira mais eficaz possível. Claro que a gente sabe que a gente ainda lida hoje em dia com muitos desafios, mas são ferramentas e são instrumentos que, se os gestores fizerem funcionar e puderem acontecer da maneira que devem ser, da maneira que a legislação preconiza, eles podem ser aliados muito importantes para que essas ações em vigilância em saúde do trabalhador elas possam acontecer de maneira eficaz e de maneira necessária para que as coisas aconteçam da forma como deve ser, tá bom? E aí, pessoal, a gente está finalizando aqui nossa aula. Foram mais ou menos 30 minutos para que vocês possam aprender mesmo esses conceitos mais básicos, conceitos iniciais, mas que são importantes e que vão ajudar vocês no decorrer não só desse módulo da disciplina de epidemiologia, mas mais para frente também. E aí a gente traz aqui para vocês as referências que ajudou na construção dessas aulas. Eu ressalto que sempre, qualquer dúvida, vocês podem estar procurando levar para a professora Bruna e ela pode estar trazendo aqui para a gente, caso vocês tenham dúvidas. E aí eu queria deixar aqui no final a imagem da gravação ficou bem em cima do QR Code, talvez não deva para vocês acessarem, mas eu consegui deixar aqui outra opção que foi o endereço do link. E se vocês pesquisarem também aqui pelo nome desse curso, vocês vão conseguir encontrar ele facilmente. Esse é um curso que é um curso de investigação de surtos e epidemias, mas ele é um curso que eu deixo aqui para vocês como sugestão, claro que ninguém é obrigado a fazer, mas que ele vai ajudar para vocês possam compreender de maneira muito prática esses conceitos de vigilância epidemiológica e tudo mais. Vocês vão poder entender como é que eles vão se aplicar na prática. Claro que é um curso que está voltado mais para investigação de surtos e epidemia, mas é um curso que ele vai trazer muitos casos práticos e ele vai ajudar você a dominar esses conceitos, essas questões, e vai ajudar vocês a compreenderem de que forma que essa vigilância epidemiológica ela pode acontecer na prática. Então é um curso muito bom, ele é desenvolvido pelo Instituto Todos pela Saúde, em parceria com a Abrasco, Fiocruz, Universidade de Pernambuco, Universidade de Santa Catarina, ambas instituições federais. E aí é um curso que vocês podem acessar lá pelo NASUS. Ele é um curso de 45 horas, ou seja, não é um curso longo, e se vocês tiverem tempo para poderem estar explorando esse curso, vai ser um curso que pode ajudar vocês também a estarem se aprofundando um pouco mais no assunto e tendo um pouco mais de domínio sobre esse tema da epidemiologia. É um curso que eu fiz, achei muito interessante, eu queria deixar aqui para vocês, tá bom? Então, por fim, eu agradeço a todos pela atenção aqui na aula, tá bom? Eu espero que vocês possam sair dessa aula com um pouco mais de conhecimento que vocês já tinham anteriormente. Eu espero que eu possa ter contribuído mais uma vez aqui para a formação de vocês, tá bom? Então, muito obrigado e agradeço mais uma vez pela atenção.